Olá, muito prazer. Eu sou Fabrício Barreto Gonçalves. Deus abençoe as nossas vidas, a nossa família. Deus abençoe você, dileto ouvinte, caro internauta. Vou falar mais um vídeo sobre doutrinas bíblicas e doutrinas cristãs. Um pouco sobre o Espírito Santo, que é a chamada terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou triunidade divina. O Espírito Santo não é um Deus independente, integrante autônomo de um panteão de três divindades. Ele é Deus, coigual a Deus, em essência, dignidade, autoridade, atributos comunicáveis. O contexto da unidade trinitária, ou triunidade divina, ele é a ação do Espírito Santo, é a ação das demais pessoas da Trindade, pois são consubstanciais entre si ou coiguais entre si. A Bíblia é a nossa única regra de fé, conduta e prática cristã. Nela estão as origens e fundamentos de nossas doutrinas soteriológicas, eclesiológicas e escatológicas e cristológicas. Por meio de alguns estudos, a doutrina do Espírito Santo na teologia sistemática ou dogmática é chamada de pneumatologia, que fala acerca do Espírito Santo, sua pessoa, natureza, missão e atribuições. Os textos mostram que eu e o Pai somos um. João 10, 30. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. E eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, Paracleton, ou Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 18. Nesses textos, e entre outros, mostram que o Pai está plenamente no Filho, e ambos estão no Espírito Santo, que é tanto Espírito do Pai como Espírito do Filho, Jesus. Eis porque o Espírito vem da parte do Pai e do Filho ao mesmo tempo. João 15, 26. A presença do Espírito Santo, pois, significa a presença do Deus triuno, que tem o Filho e o Pai e o Espírito. Cremos num só Deus, uno, em três pessoas, onde se manifestam numa pessoa triuna ou trinitária. Aí Deus se manifesta. O Espírito Santo atribui ou possui atributos de divindade, por exemplo, eternidade, Hebreus 9, 14, onipresença, Salmos 139, 7 a 13, onisciência, 1 Coríntios 2, 10, onipotência, Lucas 1, 37, Romanos 15, 19, poder criador. Então o Espírito Santo estava lá no começo da criação, juntamente com Deus e Jesus, criando todas as coisas, inclusive o homem. Gênesis 1, 26 e 27. Plural deliberativo majestático. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Soberania. Daniel 4, 35 e 1 Coríntios 12, 4 a 11. O Espírito Santo não é um Deus, vejam bem, de terceira categoria, manipulável, influenciável, mutável e sensibilizável. Não é também somente um lado benéfico da Trindade,
deixando a justiça para o Pai e o juízo para o Filho. Ele participa de todas as ações das três pessoas, pois ele é divino, tanto quanto as demais pessoas da divindade ou triunidade divina. Pelo batismo somos entregues à Trindade. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida e ministério de Cristo. Ele atuou no nascimento de Jesus histórico, na encarnação do Verbo, Lucas 1,35, Mateus 1,18, e no ingresso do Messias em seu ministério messiânico, Mateus 3,16 e 17, Evangelho de Lucas 4,18. O Espírito Santo também é um instrumento da regeneração. João 3, 5, 6 e 1 João 5, versículo 4. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, significa que é o Espírito de Deus. O que é nascido de Espírito é Espírito. Então vejam bem, o Espírito Santo também é um dos seus atributos especiais. Ele é interpretador, é intérprete, ensinador e inspirador das Escrituras. Toda a Escritura, toda a Bíblia, palavra de Deus, é ou foi inspirada por Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Essa palavra inspirar ou inspirada vem de um radical grego theospneustos e quer dizer emitir, exalar, influenciar, influxo ou influência. Então toda a Escritura foi revelada por Deus no ministério do Filho e inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele é a palavra do Verbo, do Logos, o Deus feito homem, né? O Theanthropo, Deus encarnado, feito homem. E o Espírito Santo estava ali no batismo de Jesus, no Rio do Jordão, no lugar chamado Enom, perto de Salim. E o Espírito também é inspirador e revelador. E ele inspirou, por exemplo, os profetas, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 11. E ele é revelador de Cristo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Todavia dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13, Isaías 11, 2, João 14, 26 e primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versos 8. A igreja é a habitação do Espírito, né? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 3, sua primeira carta, versos 16 e 17, né? Quem tem o Filho tem o Espírito. Quem tem o Pai, Deus Pai, tem o Espírito. E havendo dito isto, soprou sobre eles os apóstolos, os discípulos, e disse-lhes, Jesus dizendo, recebei o Espírito Santo. João 20, 22 e João 3, 24, João 14, 16, Atos 2, 3, 38 e 39 e Mateus, Evangelho de Mateus,
capítulo 3, verso 11. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9, 1 João 3, 24 e 4, 13. Então, a personalidade do Espírito Santo. As virtudes pessoais, por exemplo, ele é enriquecedor da esperança. Romanos 15, 3. Ele tem vontade própria, portanto, ele é o Deus. Ele é Deus, o próprio Deus, coigual ao Pai. 1 Coríntios 12, 11. Ele tem emoções. Isaías 63, 10. Efésios 4, 30. Ele pode ser resistido. Atos 7, 51. E ele pode ser tentado. O Espírito Santo. Atos 5, verso 9. A individualidade do Espírito Santo não exclui da Trindade. Antes, o integra mais fortemente. Pois as pessoas são distintas, mas não contraditórias e independentes. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. A dádiva do Espírito Santo ocorre na filiação, e não na filiação decorre da dádiva do Espírito. Isto é, recebemos o Espírito Santo quando nós nos tornamos filhos de Deus pela regeneração, pela fé salvadora ou salvífica. Por Cristo, somos filhos de Deus. E como tais, recebemos o Espírito Santo, que atesta em nós, agindo em nossa consciência, que nós somos filhos de Deus. Os filhos são guiados pelo Espírito, nosso instrutor, nosso aio, nosso pedagogo, instrutor. Gálatas 4, 4 a 6 e Gálatas 3, 24 a 25. Então, portanto, o Espírito Santo, na verdade, como é escrito Atos dos Apóstolos, nós deveríamos falar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos ou através da igreja. Atos tem 28 capítulos, mas nós, como diz um ex-pastor de saudosa memória, pastor Mauro Israel Moreira, da PIB de São Gonçalo, nós estamos escrevendo Atos 29, ou seja, Jesus enquanto Deus, o Pai enquanto Deus e o Espírito enquanto Deus está escrevendo a história e agindo na história humana através da igreja. Constitui Atos 29. Está sendo escrito através da história da igreja e dos atos da igreja, a ação da igreja no mundo, peregrina aqui na terra. Que Deus abençoe a sua família, a paz do Senhor. Shalom Aleichem.